Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo fogo. Pois é galera, o Botafogo entra em campo às 19h30 para enfrentar o Vasco da Gama no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. E neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo, brechas que o Fogão pode explorar, cuidados que o Glorioso deverá ter para não ser surpreendido em casa. Se puder, vá e apoie o Botafogo. A força da torcida também faz parte da grandeza de um clube e o Botafogo é gigante. A torcida do Fogão é maravilhosa, galera. Boas notícias! Savarino e Joaquim Correa poderão aparecer na noite de hoje, trajando o manto alvinegro. Pois é, galera, o Savarino não faz uma grande temporada, mas é um jogador de qualidade. A qualquer momento pode aparecer decidindo, embora eu não esteja vendo muito do futebol dele, muita gente não tá vendo, só que Botafogo venceu o Paris Saint-Germain por 1-0. Belo gol do Igor Jesus. Quem deu o passe? Savarino. Tomara que hoje entre em campo e consiga contribuir. Joaquim Correa fez um excelente jogo contra o Santos, 2 belíssimos gols e uma baita atuação também, marcando, jogando, aparecendo. Tomara que hoje, com muita confiança, consiga ser importante para o nosso glorioso. O Botafogo, então, poderá ter em campo Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Alexander Barbosa e David Ricardo na zaga, com Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda. Não vou duvidar se o Marçal também estiver relacionado, galera. Mais uma opção para determinado momento do jogo, em caso de necessidade. Então, Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda. No meio-campo, ontem falei sobre 3 volantes. Entenderia se o Botafogo não tivesse o Savarino, se não tivesse o Joaquim Correa. Até disse aqui, não sabemos como está o Savarino, que por questões clínicas não viajou para Mirassol. Só que agora ele está liberado e o Joaquim Correa, o Botafogo tinha estipulado um prazo de 2 semanas para recuperação. A nota da assessoria no grupo da imprensa veio semana passada. Então, em tese, faltaria um tempo. Tomara que ele esteja realmente muito bem, que tenha se recuperado em tempo recorde. Então, o Botafogo pode ter uma dupla de volantes com Marlon e Nilton, Danilo e Nilton, Danilo e Marlon Freitas. Eu iria com Danilo e Marlon Freitas. Joaquim Correa à frente da dupla de zaga, com o Savarino sendo opção. Santiago Rodrigues pela direita, com o Arthur Cabral como centroavante e o Jefinho pela esquerda. O técnico David Ancelotti tem algumas opções. O Arthur foi titular contra o Mirassol, não jogou bem. Vindo do banco, talvez consiga contribuir melhor. O Botafogo tem bons jogadores, o elenco não é exatamente equilibrado, mas dá para entrar hoje com um time forte para vencer o Vasco da Gama, galera. O David Ancelotti tem boas opções. O Botafogo precisa vencer em casa para se consolidar no G7 e para pensar até em G5, já que o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro. Pois bem, o Vasco da Gama tem desfalques importantes, fiz um conteúdo sobre isso ontem aqui. O PH não joga, suspenso pelo 3º cartão amarelo, lateral direito importante para o time do Fernando Diniz. E o Nuno Moreira, meia ponta, também não joga, suspenso pelo 3º cartão. Então, são 2 baixas importantes para o Cruz Maltino, que poderá ter Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, uma boa zaga, galera, com o Cuesta e também o Robert Renan na lateral esquerda, o Piton. Barros, um bom volante do Vasco da Gama, um equilíbrio para o meio-campo. É dúvida, se não jogar pode ser que entre o Hugo Moura, mas vamos pensar que o Barros vai para o jogo. Então Barros, Tietê, à frente deles o Felipe Coutinho. Provavelmente o Andrés, que está jogando muito bem também, mais à frente o Verratti com o Ryan saindo da posição de centroavante e fazendo um dos lados do campo. Muita gente pode pensar, sem ver a maior parte dos jogos do Vasco, que a ascensão recente da equipe sob o comando do Fernando Diniz acontece porque agora o time assimilou os métodos do Diniz e os métodos de toque de bola, saindo desde a defesa, sempre agrupando muita gente e tendo bem mais posse que os adversários.
De fato, o time do Vasco, vez ou outra, sai jogando desde o campo de defesa e também agrupa bastante gente perto da bola, principalmente no lado esquerdo. Gosta de fazer aquelas inversões, surpreendendo os adversários, como fazia no melhor momento do Diniz no Fluminense. Só que o Vasco não fica o tempo inteiro com a bola agora. O Vasco não faz questão de ficar com 60%, 70%, 75% de posse. Algo que já marcou o trabalho do Fernando Diniz. Na vitória contra o Bragantino, o Vasco teve cerca de 48% de posse de bola. Na vitória contra o Fluminense, cerca de 47%, por aí. Teve bem mais posse que o São Paulo na derrota em casa por 2-0. O tricolor abriu o placar no primeiro tempo, 1-0, gol do Lucas de pênalti. Então o Vasco em casa, com a torcida lá, precisando vencer, saiu muito mais para o jogo, ficou muito mais com a bola no campo ofensivo, não conseguiu ser efetivo. No final da partida, o São Paulo fez 2-0. Também por isso, então, o Vasco teve mais posse que o São Paulo, finalizou bem mais. Só que em outras partidas, com vitórias do Vasco, o time teve menos posse ou posse equilibrada. Não é um time que fica o tempo inteiro com aquele toquinho para lá e para cá. O Vasco hoje apresenta uma efetividade interessante, mas não fica com a bola o tempo inteiro. Isso quer dizer que se o Botafogo facilitar, o Vasco também tem transição. O Vasco, principalmente com o Andrés Gomes por um lado e o Ryan por outro, vai explorar velocidade ou vai tentar explorar velocidade. Cabe ao Botafogo não deixar. Com o Nuno Moreira em campo, o Vasco agrupa pela esquerda Piton, Nuno Moreira, Felipe Coutinho, faz jogadas por ali, traz também, eventualmente, um volante e, às vezes, agrupa por ali e faz a inversão para o outro lado. Com o Vasco tendo o Ryan por um lado, o Andrés Gomes por outro, como eu disse, pode explorar velocidade. Só que tem outro detalhe. Além do Vasco não fazer questão de ficar o tempo todo com a bola, existe algo que pouquíssima gente está comentando. O método atual, ou um dos métodos hoje do Fernando Diniz, é o seguinte: trabalhar a movimentação de peças sem bola. Parece que o Vasco está tranquilo com a posse, tocando sem muita movimentação na zona ofensiva, mas em outras partes do campo existem movimentações que fazem o adversário sair e aí geram um espaço, o Vasco consegue produzir. Contra o Fluminense, eu fiz um vídeo até pro Fute Bandeira, o Vasco vencia por 1-0. Tocava a bola de pé em pé, parecia que não ia dar em nada. Aí um passe para trás pro volante Barros. O Vasco tinha 3 homens mais à frente no meio-campo. Ryan centroavante, Coutinho meia e entre eles o volante Tietê. O Andrés Gomes, que é ponta, estava na posição de volante atrás dessa linha, galera. E ele pediu a bola para o Barros no meio-campo. Fez o corta-luz, nem tocou na pelota e a bola chegou ao Ryan. A partir do meio, o centroavante, naquele momento, que era o Ryan, conduziu a bola e tanto o Andrés, que é ponta, quanto o Nuno Moreira, que é um meia-ponta, correram por dentro, em posição de centroavante, já que o centroavante do momento estava com a bola fora da área. Então o Ryan chutou, o Fábio deu rebote, o Andrés, que tinha começado como um volante no lance, fazendo corta-luz, apareceu como centroavante, finalizou, outro rebote. O Nuno, que é meia-ponta, apareceu como um outro centroavante e fez o gol. Quer dizer, sem a bola, esses jogadores mexeram com todo o sistema defensivo do Fluminense. Se o Botafogo ficar olhando apenas para a bola ou pensando que o Vasco do Diniz é um time que só trabalha com movimentação próximo da pelota, o Botafogo vai falhar. Tem que entender todas as movimentações. Os jogadores que estiverem perto dos adversários precisam observar todos os movimentos na hora de acompanhar ou na hora de trocar. Porque o Barbosa talvez não tenha que sair correndo atrás do Verratti. É claro que o Vasco perde mobilidade com o Verratti como centroavante em relação ao Ryan, mas até com o Verratti o Fernando Diniz pode tentar movimentação. Então se o Verratti for lá no meio campo, talvez o Barbosa não tenha que ir, porque pode gerar um espaço às costas do nosso zagueiro e ali pode entrar um jogador livre para fazer o gol. Então o time precisa estar atento para a hora da troca. Ó, o Verratti desceu. Outro marca, Barbosa fecha o setor dele, se entrar um jogador do Vasco por ali, vai ter um bloqueio por parte do nosso zagueiro. Ó, o lateral do Vasco subiu completamente. O ponta desce até o final ou ele combina com o lateral para pegar e trocar enquanto o ponta bate com o outro ponta do Vasco ou até com o volante se abrir.
Essas situações devem acontecer no jogo e o Botafogo não pode piscar, galera. Com bola, o Glorioso tem que ter tranquilidade. Se tiver que circular a bola, pode circular, tem qualidade para isso, mas é um jogo para o Botafogo explorar também transições. Pelos lados do campo, sim. Só que no meio, o Vasco vem trabalhando com o Barros e o Tietê como volante. Se o Barros não jogar, talvez o Hugo Moura e o Tietê. Vocês ouviram 2 vezes. Tietê. Bom jogador, muita gratidão, passou pelo Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, chegou no último dia de janela, da primeira janela, em 2022, após a implementação da SAF. Gosto muito do Tietê, mas não é um exímio marcador. E grande parte da torcida do Vasco já percebeu e reclama. Então, se o Botafogo tiver condições, explora a transição até por dentro. Passa por cima do adversário, passa por cima de um time que tem um jogador no meio-campo que não é um exímio marcador. Santiago Rodrigues pode conduzir por dentro se tiver espaço, se o Tietê não marcar, o próprio, se ele vier, claro, da direita para dentro em algum momento, o Santos, o próprio Joaquim Correa, o Savarino, se estiver por ali. Mas o Botafogo também pode explorar os lados de campo em transição, em velocidade, com muita inteligência, galera. Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco da Gama, muito bom jogador. Cuidado, marcar o Lucas Piton, porque ele costuma encontrar o Verratti dentro da área. E o Verratti na bola aérea é muito perigoso, então precisamos marcar. Só que o Piton sobe bastante e deixa espaços. Até melhorou com a nova zaga do Vasco, realmente. O Robert Renan cobre bem por ali. Só que toda hora, zagueiro cobrindo lateral, se você souber explorar esse espaço às costas do lateral, em algum momento vai deixar o zagueiro também com problemas e pode encontrar um espacinho para aquela bola de retorno ou até para um cruzamento ou para o Cris Ramos ou então para o Arthur Cabral. Explorar transição, seja por dentro trabalhando em cima da falsa ou da falta de marcação do Tietê e também pelos lados, principalmente as costas do Lucas Piton. O Pumita não é o Paulo Henrique realmente, mas também é um bom lateral, trabalhou na lateral esquerda recentemente, substituindo o próprio Piton, jogou pela esquerda com o PH jogando pela direita. Podemos explorar o lado do Pumita? Claro que sim. Eu estou falando do Piton porque ele sobe bastante e costuma deixar espaços, galera. Que o Fogão faça um grande jogo e que você esteja sempre aqui no canal Fabiano Bandeira. Deixe o like neste conteúdo, ative o sininho para você não perder vídeo nem live por aqui e, claro, compartilhe o canal Fabiano Bandeira. Se inscreva se não for inscrito. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Se inscreva também no Glorioso Play. Fizemos uma live anteontem maravilhosa. Eu, Matheus Medeiros, Thiago Graxê e o Wellington Arruda, é o time do Glorioso Play aqui no YouTube. Ontem saíram alguns cortes da live também, tem conteúdo por lá. Hoje, corte também e amanhã, live falando a respeito do jogo do Fogão contra o Vasco da Gama. Se inscreva também na Placar aqui no YouTube. Ontem estive no Placar aberto ao vivo, anteontem também, amanhã estarei, sexta também. Hoje mando meus palpites, agora estou 4 vezes por semana na Placar. Siga o Fute Bandeira nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!